E aí, tudo certo? Hoje a nossa análise nos leva para um lugar muito especial no coração de Minas Gerais. Vamos embarcar numa viagem virtual para conhecer Jaboticatubas, um município onde história, cultura e uma natureza, olha, espetacular se encontram. Bom, para começar, o próprio nome da cidade já entrega um pouco da alma do lugar. Jaboticatubas vem lá do tupi e quer dizer, basicamente, o jabuticabal. É uma referência direta à quantidade enorme de jabuticabeiras, sabe? Aquelas árvores nativas que definem a paisagem e a identidade da região. Um belo jeito de começar a entender a cidade, não acha? Agora, para a gente entender o presente, a gente precisa dar um pulinho lá no passado. A história de Jaboticatubas é fascinante. Começa lá nos tempos coloniais e é desde o início muito marcada pela fé. A cidade não nasceu do dia para a noite, não. Foi um processo de séculos. Tudo começou lá no século XVIII, com terras que eram usadas para sustentar o mosteiro de Macaúbas. Aí, em 1753, acontece algo fundamental: a construção de uma capelinha para a Imaculada Conceição. Foi ali o núcleo do que viria a ser o povoado. Esse pequeno arraial foi crescendo, virou freguesia em 1858 e, finalmente, em 1938, conseguiu a emancipação e se tornou um município que a gente conhece hoje. E, no meio dessa história toda, tem uma figura que é, assim, a personificação da fundação da cidade, o padre Messias Marques Afonso. Ele era filho da terra e foi o grande cara por trás do desenvolvimento religioso e social. Ele construiu, reformou igrejas, liderou a comunidade. A atuação dele foi tão importante que ele é tido como o verdadeiro fundador de Jaboticatubas. Bom, vamos sair um pouco desse ritmo mais lento da história para mergulhar na energia vibrante da cultura de lá. Jaboticatubas tem um ritmo de festa que dura o ano inteiro, com um calendário que é um reflexo puro da alma do seu povo. A vida em Jaboticatubas é, de fato, marcada por muita festa. De celebrações religiosas super antigas a eventos populares que tomam conta das ruas, sempre tem alguma coisa rolando. É um ciclo que mantém as tradições vivíssimas e a comunidade unida. E lembra daquela fé que a gente falou que praticamente fundou a cidade? Então é aqui que ela explode numa diversidade cultural incrível. Tem o Carnaval, com a bateria Integração, criada há mais de 40 anos para unir blocos que eram rivais. Tem a Semana Santa, com encenações teatrais super emocionantes, uma herança direta da sua fundação religiosa. A Festa dos Mascarados, com a queima do Judas, é uma tradição única de lá. A Expo Jabó celebra a força do campo com a famosa queima do alho. E, claro, as festas de setembro, que homenageiam os padroeiros com muita fé e folclore. É história acontecendo ao vivo, nas ruas. Agora, vamos sair um pouco do centro da cidade para olhar a paisagem ao redor. Porque Jaboticatubas não é só um tesouro de história e cultura. É também um verdadeiro santuário ecológico, guardião de uma das áreas naturais mais importantes do Brasil. Pensa nesse número aqui, 80%. É isso mesmo. Essa é a fatia do Parque Nacional da Serra do Cipó, que é uma reserva da biosfera pela Unesco que fica dentro do território de Jaboticatubas. Só esse dado já dá a dimensão da responsabilidade e da importância ecológica do município, né? E com tanta natureza assim, é claro que tem cachoeira. E olha, tem para todo gosto. Desde a divertida Rala Bunda, que é basicamente um escorregador natural com acesso super fácil, até a imponente Cachoeira Grande e os cânions da Bandeirinha, que são deslumbrantes, mas aí já exigem uma caminhada um pouco maior para chegar. Bom, vamos voltar para o coração da cidade para ver como toda essa bagagem, história, cultura e natureza se manifesta no dia a dia, nos lugares onde a comunidade realmente se encontra. A Praça Nossa Senhora da Conceição é o exemplo perfeito dessa mistura. O papel histórico dela de ser o ponto de encontro da cidade foi totalmente revitalizado. As árvores de mais de 60 anos continuam lá, firmes e fortes, mas agora dividem espaço com um parquinho novo, uma fonte, enfim, é um lugar que respeita o passado, mas abraça o futuro da comunidade. E como seria viver um pouco de tudo isso? Imagina só um sábado perfeito por lá. O dia começa na Feira Arte e Sabor, cheia de produtos locais, artesanato. À tarde é para relaxar, pegar uma sombra daquelas árvores históricas na praça. E para fechar o dia, a feira noturna Jabó na Praça, com música e comida boa. É um gostinho da vida vibrante do lugar. Chegando ao fim da nossa jornada, a mensagem que fica é bem clara. Jaboticatubas não se define por uma coisa só. É a combinação poderosa da sua história profunda, com essa natureza exuberante, e uma cultura que não para, que cria uma identidade que é, de fato, viva e única. E assim, a gente termina com uma reflexão. Diante de tanta riqueza, fica a pergunta no ar. Ao se deparar com essa joia escondida, seja pelas trilhas da serra, pelas ruas em festa ou pelas igrejas cheias de história,
Qual parte dela será que chamaria mais atenção para ser explorada primeiro?